Amém, graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite a todos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus que nos dá vitória e a oportunidade de estar em sua casa. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 14. João, capítulo 3 e versículo 14. Nós, na verdade, iremos fazer duas leituras, tá? Primeiro em João, capítulo 3, versículo 14, e depois João, capítulo 12 e versículo 23. João, capítulo 3, versículo 14, queridos. Todo mundo encontrou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém. João capítulo 12, versículo 23. Capítulo 12, versículo 23. Todo mundo encontrou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a sua própria vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? De modo algum. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando, porém, eu for levantado, atrairei da terra todos a mim. Amém, amém. Tome o seu lugar, o seu assento, por gentileza. Queridos, é um prazer muito grande poder retornar aqui na igreja, na Demina do Mato, poder rever muitos irmãos, conhecer tantos outros, uma oportunidade muito bonita. Agradeço a Deus de coração por essa oportunidade de estar com vocês, também toda a igreja, por nos receber mais uma vez. Pastor Carlinhos, muito obrigado pela liberdade sempre concedida, né? A gente ministrar a palavra de Deus. É um prazer. Muito obrigado, viu, meu irmão? É um prazer poder estar aqui na igreja e a gente usa o púlpito aqui com muito respeito, com muito carinho, tá? Deus abençoe o Senhor, a igreja, todos os obreiros. O Senhor Jesus continue acrescentando a vocês. O Rafa, muito obrigado pelo convite, né? E pelo carinho que sempre nos recebe. O Rafa, a Josi, sempre nos dão muito carinho, amigos queridos, né? Todos os amigos e conhecidos que nós temos aqui, um abraço especial. Queridos, no final do culto, eu estarei ali atrás com meu livro, Filhos na Mão de um Deus Amoroso. Quando eu vim aqui da outra vez, eu ainda não tinha esse livro. E esse aqui é o livro da minha vida, da minha trajetória. Eu já escrevi muitos livros, mas nunca quis publicar. E esse aqui, quando eu escrevi, eu disse: esse eu vou publicar. O tema central do livro é que Jesus é o Salvador de tudo que deve ser salvo, inclusive das nossas concepções equivocadas a respeito de Deus. Principalmente, quem tem um Deus doente ou uma fé adoecida não pode ter um coração e uma espiritualidade saudável. Para que a gente tenha uma espiritualidade saudável, a nossa fé precisa ser saudável, a nossa imagem de Deus precisa ser saudável, né? E Jesus é o quem resgata a nossa espiritualidade, uma fé saudável. A segunda parte do livro, eu trato sobre a cruz. Na primeira parte, uma remissão da imagem de Deus a partir de Jesus. E na segunda parte, eu trato sobre a obra da cruz. Provavelmente você já ouviu falar
que na cruz Jesus estava pagando pelos nossos pecados. Eu acho que chega um momento que a gente tem que levar a sério e fazer a pergunta: a cruz é sobre pagamento ou sobre perdão? Do que se trata a cruz? Se você paga a dívida, ninguém precisa te perdoar, você está livre dela. É sobre pagamento? É sobre perdão? É sobre amor ou sobre a ira de um Deus justo? É sobre ira de Deus, sobre amor de Deus? É um Deus revoltado, matando o inocente para perdoar um monte de culpados? Ou tudo que Jesus está fazendo, o Pai também está fazendo, e o Pai não está matando o Filho, mas o Filho e o Pai estão na cruz, provando o seu amor para com a humanidade. Do que se trata a cruz? E é disso que se trata esse livro. Custa R$ 39,00 e estará ali atrás depois. Você pode comprar no Pix, no dinheiro, no cartão, e como eu costumo dizer, pode parcelar até em 40 vezes. Amém? Estará ali atrás. Queridos, hoje nós vamos pregar sobre a atração da cruz. A atração da cruz. No texto, nos dois que lemos, na última parte do versículo, no versículo 32, Jesus fala: quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos até a mim. Atrairei todos até a mim. Nós iremos falar sobre a atração da cruz. Bom, nós lemos dois textos. O primeiro texto, João, capítulo de número 3. Nós lemos sobre a história de Nicodemos. Sobre a história de Nicodemos. Em peculiar, está em questão a capacidade epistemológica de conhecimento do ser humano e a revelação do reino de Deus. Nicodemos, você conhece a história? Era um homem, um doutor da lei, um homem muito estudado. E por todo o seu arcabouço de conhecimento, de inteligência, de sabedoria acerca da lei de Moisés, este homem olha para Jesus e discerne que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E baseado nessas informações, ele vai ter com Jesus e diz: Rabi, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao que respondeu Jesus a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver é discernir, processar, compreender, concluir. Não chegará a conclusões verdadeiras a respeito do reino de Deus, mas todas elas falsas. Se não nascer de novo, não tem poder de discernimento, pelo menos não discernimento verdadeiro. Não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então olha para Jesus e pergunta: como pode um homem sendo velho voltar para o ventre materno e nascer a segunda vez? Ao que respondeu Jesus a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 8: não te admires por eu te dizer que necessário vos é nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Façamos uma pausa aqui, antes de a gente concluir essa primeira parte do texto, e veja o que Jesus está dizendo a Nicodemos. Jesus está falando da impossibilidade. Aliás, aqui o texto que foi lido em 1 Coríntios capítulo 1, não foi isso? 1 Coríntios capítulo 1, Paulo está falando exatamente disso, da incapacidade de qualquer homem, seja ele quem for que seja, apesar de toda a sua capacidade intelectual e de abstração, é impossível para ele discernir, compreender, desvelar, desvendar, desnudar, desfolhar, compreender a manifestação, a ética, a dinâmica, a profundidade, a largura, a altura daquilo que é o amor, a graça, o poder, o governo, a sabedoria de Deus. O homem comum, por mais sábio que seja, por mais capacidade de abstração que tenha, ele não pode entender ou compreender o reino de Deus, porque o reino de Deus não é uma capacidade intelectiva, o reino de Deus não é o poder de abstração. A abstração, ela vem depois, ela é resultado de um contato que nós temos com Deus. Ninguém adquire um contato profundo com Deus porque tem uma ideia
ideia de Deus. A ideia que nós temos de Deus é que vem do contato que nós temos com Ele. Todos aqueles que têm ideia de Deus, sem ter contato com Deus, erram sobre Deus. Mas aqueles que têm contato com Deus, esses podem abstrair corretamente de Deus. A nossa teologia, ela não vem para nos guiar até Deus. É o nosso encontro com Deus que faz produzir a nossa teologia. É disso que Jesus está falando para Nicodemos. Vocês estudam as Escrituras, mas vocês não conhecem o mistério de Deus. É por isso que vocês erram no discernimento e na compreensão que vocês têm de Deus. Jesus falou isso parecido também em João, capítulo 5. E olha o que Jesus fala em João, capítulo 5, e versículo 39. Jesus fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Vocês creem que se vocês leem a Bíblia todo dia, vocês irão receber a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para que eu vos dê a vida eterna. O que Jesus está falando aqui? Que a Bíblia, a Escritura, a teologia são placas que apontam para o caminho, mas o caminho é Jesus. A Bíblia é uma placa que diz o caminho que você deve seguir, mas a Bíblia por si mesma não salva ninguém. Você pode ler a Bíblia todo dia e ainda assim não conhecer o Deus da Bíblia. Você pode ter conhecimento abstrativo da Bíblia, profundo, conhecimento teológico, mas se a verdade não brotar de dentro de você, se a água do Espírito não fluir de um contato profundo com Deus, todo conhecimento será como nada. Paulo era um conhecedor tremendo, mas estava lutando contra Deus. Talvez não existiu nenhum homem na história da humanidade que tenha conseguido fazer uma capacidade de síntese entre o direito romano, a filosofia grega e a mensagem do Evangelho. Paulo conseguiu, mas ele só conseguiu depois que ele deu de cara com Jesus e o Espírito Santo fluiu de dentro dele, porque homem algum poderá entender a mensagem do Evangelho se não dar de cara com Jesus. A Bíblia é a placa, mas Jesus é o caminho. Quem me entende? Quem me entende? Quem me entende? Jesus é o caminho. Eu vou dar aqui algumas imagens para você, acompanha. Eu vou dar aqui para você algumas imagens. Ler a Bíblia e não conhecer Jesus é a mesma coisa que você ir ao restaurante. Você vai ao restaurante, aí você vai lá no restaurante, você e a sua esposa, e quando chegam lá, você pega o cardápio e você começa a ler o cardápio. Você olha o layout e você diz: olha aqui, mulher, que layout bonito. Ela diz: rapaz, mas que coisa bonita. Olha aqui esse prato, que bonito, rapaz, mas que foto bonita. Você olha e diz: até fome. Olha que coisa linda. E você vê o preço, e você vê o cardápio, e você vê o layout, e você vê a estrutura do restaurante, e você diz: meu Deus, que coisa maravilhosa. E você fica 2 horas vendo o cardápio. Aí depois de 2 horas, você chama o garçom e diz: garçom, vem cá. E o garçom vem todo bobo, achando que vai levar 10%. E ele vem para você, te atende bem, muito bem. E aí você olha para o garçom e diz: garçom, está aqui o cardápio, muito obrigado, mas nós estamos indo embora. O garçom vai dizer: não, espera aí, vocês ficaram 2 horas sentados, olhando o cardápio, e vocês não vão comer nada. E vocês dizem: não, nós estamos satisfeitos. Como satisfeito? É que nós lemos o cardápio. Ele vai dizer: não, querido, ninguém se alimenta de cardápio. Pois é, mas nós estamos satisfeitos. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão lendo o cardápio, mas vocês ainda não provaram do pão da vida. Vocês estão lendo o cardápio, mas ainda não sentaram no banquete do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês estão lendo o cardápio, mas de cardápio ninguém vive, de cardápio ninguém se alimenta, de cardápio ninguém fica saciado. Vou dar uma outra imagem. Imagina que você está numa estrada deserta e você está com sede, muita sede, muita sede. Aí você está andando desesperado porque está com sede e não tem água. E de repente você olha e você vê uma placa. Aí você olha para aquela placa e naquela placa está escrito: parabéns, você chegou onde necessitava. Não desista. A 800 metros você tem uma fonte de água geladinha. Aí tu olha para aquela placa e diz: oh, placa maravilhosa, oh, informação maravilhosa. Aí tu fica na placa, coloca lá
monta acampamento na placa, e você tira foto da placa, e você beija a placa, e você agradece a placa, e você lê a placa, e você fica agarrado com a placa, mas você não vai na fonte de água para beber da água, continua sedento. Por quê? Porque a placa indica onde está a fonte, mas ela por si mesma não pode saciar a tua sede. Quer saciar a tua sede? Vai ter que dar de cara com Jesus. Meu irmão, eu vou te falar, de placa, mulher samaritana era boa. Aquela mulher sabia de Bíblia. Jesus veio até ela e disse: mulher, me dá de beber. Ela olha para Jesus e fala: não devia estar conversando, o senhor já está todo errado. Me dá de beber. Eu não sei se você já entendeu a profundidade daquele texto, mas judeus e samaritanos não se davam. E os judeus, eles tinham um ditado sobre samaritano, que Deus criou o samaritano para abastecer o fogo do inferno. Eles não se davam. Quando eles quiseram humilhar Jesus, o que os fariseus falaram? Que Jesus era endemoniado, samaritano, porque demônio e samaritano, para um judeu, valia a mesma coisa. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, dai-me de beber. Se você ainda não notou a profundidade, Jesus não está pedindo balde, está pedindo a caneca. Se um judeu passasse por terras gentílicas ou por Samaria, ele tinha que ficar 7 dias fora do templo para poder se purificar. Ele não podia ter contato com terra samaritana. E Jesus olha para a mulher e diz: tem caneca aí para beber água? Tem. Me dá da tua caneca que eu quero beber água. A mulher olhou para Jesus e disse: o senhor deve estar com febre, o senhor não deve estar muito bem, o senhor é judeu, vai beber da minha... Você está ficando maluco, homem, você vai entrar no templo como? Nós não devia estar tendo essa conversa. E Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pediria água e eu te daria água viva. A mulher olhou e disse: mas Senhor, você não tem caneca, não tem balde, você vai tirar água da onde? Jesus disse: mulher, não estou falando dessa água, eu estou falando de uma água que quem bebe não tem mais sede. Quem bebe dessa água não tem mais sede, mas no seu interior nascerá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher olha para Jesus e diz: estou entendendo, estou vendo que o Senhor é profeta. E já que o Senhor é profeta, me diz uma coisa: aonde tem que adorar? Aí ela puxa o debate teológico. É no monte aonde foi ordenada a bênção que nós temos que adorar? Ou é no templo que foi constituído o lugar da adoração em Salomão que tem que adorar? Aonde é que está a bênção? Onde Moisés ordena a bênção? Aonde Salomão ordena a bênção? Moisés ou Salomão? Onde é que tem que adorar? E Jesus diz: ih, mulher, isso aí você não está entendendo é nada. Você tem que vir na fonte da água. Você fica procurando onde vai conectar com Deus. Isso aí é internet a cabo, é passado. Isso é internet a cabo que você tem que ir no domingo para plugar em Deus. Isso é passado. Agora tem o Espírito Santo, tem internet Wi-Fi, o wireless. Aonde você está conectado na vida de Deus. Porque quem bebe dessa água, mulher, no seu interior nascerá fonte de água que jorra para a vida eterna. É por isso que Jesus não é informação. Deus não é a conclusão que você chega no domingo à noite. Deus é a fonte de água que você prova na sua vida. Jesus não é cardápio, não é menu de restaurante. Aqui está o lugar, o restaurante, onde a gente vem aqui para se alimentar. Aqui está o cardápio, mas se a verdade não brotar no teu interior, se a verdade não brotar de dentro de você, não dá conta, não vai dar certo, não funciona. Tem que deixar a verdade brotar de dentro de você, no seu. Quem já provou dessa água? Quem já comeu desse pão? O pão vivo que desceu do céu, oh glória. Mas Nicodemos não entendia. E Nicodemos dizia: pô, eu não estou entendendo nada. Esse negócio de vento, de espírito, nascer da água, o que é isso? Jesus fala: está vendo? Se eu estou falando de coisas terrenas, como água, como vento, vocês não entendem? Imagina se eu começar a te falar, Nicodemos, das coisas que são do céu, aí mesmo que tu não entende, tu vai ficar ruinzinho, batutinha das ideias, não vai entender. Você tem que nascer do Espírito. Se tu não entender do Espírito, tu realmente não vai entender. E aí Jesus começa a falar para Nicodemos de algo extraordinário que está prestes a acontecer e que terá 2 grupos de pessoas: pessoas que vão ver, vão olhar e vão entender, e pessoas que irão olhar para o mesmo evento e não vão entender. Jesus fala: porque importa que assim como Moisés levantou a ser
serpente no deserto, o Filho do Homem seja erguido. Alguns vão olhar, não vão entender e vão dizer loucura. Outros vão olhar e vão dizer fonte de vida eterna. E esse, aquele que crer, será curado, receberá vida eterna. Olha o que Jesus fala. Importa que como Moisés levantou a serpente no deserto. Lembra? Números, se não me foge a memória, Números capítulo 21, o povo peca contra Moisés, peca contra Deus, murmurando de Deus, murmurando de Moisés. Era melhor ficar no Egito. Era melhor ficar no Egito. Deus disse, mas eu estou cansado dessa conversa. Quando eles estavam no Egito, eles queriam liberdade. Agora que eu libertei de liberdade, eles querem voltar para o Egito. O povinho ruim de se trabalhar. Já não aguento mais. Vou mandar um castigo para eles. Lá foi a maldição, serpente, abrasadoras, venenosas, para picar o povo. Foram as serpentes e começaram a picar o povo. E o povo dizendo, Moisés, Moisés, clama a Deus porque nós vamos morrer. A serpente picou, o veneno entrou no nosso corpo e nós vamos morrer. Deus fala, ô Moisés, esse povo é ruimzinho, deixa o castigo para cima deles. E o Moisés todo paciente vai falar com Deus, Deus, para com esse negócio, Deus, misericórdia, Deus, é ruimzinho, mas é teu, Deus, esse crente às vezes dá vontade de dar-lhe um peteleco, jogar ele para longe, mas ele é teu, tem misericórdia. E Deus disse, né Moisés, povinho difícil, mas ele é nosso. Então faz o seguinte, Moisés, faz aí uma serpente de bronze. Mas Deus, a serpente foi o que picou o povo, é símbolo de maldição. Se o povo olhar para a serpente, vai desesperar, porque é símbolo de maldição, é uma imagem maldita. Deus diz, pois é, mas faz esse símbolo de maldição e coloca essa serpente de bronze num poste, numa haste, e levanta essa haste e essa serpente. E há de ser que todo mundo que olhar para essa serpente e crer que o veneno está saindo de dentro dele, será curado. Esse símbolo de maldição será um símbolo de bênção. Esse símbolo de maldição, a serpente, símbolo de morte, será um símbolo de vida. Jesus está dizendo, importa que o Filho do Homem seja erguido. Está falando do quê? Da cruz do Calvário. Símbolo de maldição, símbolo de morte. Quem olha se espanta e diz, é símbolo de morte. Mas quem crê que aquele que está morrendo naquela cruz, oh glória, não é um louco, não é um lunático, não é mais um mestre, não é um fora da lei, não é um poraído, não é um rebelde como as autoridades romanas pretendessem que ele fosse conhecido. Mas quem olhar e dizer, esse é o verbo vivo que desceu do céu, é o pão vivo que desceu do céu, é a água da vida, quem crê nele receberá vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho do Homem será erguido, e quem crer será curado. Então aqui nós temos algo curioso. Jesus não enxergava a sua morte, ele não enxergava a sua crucificação como nós enxergamos, e a prova disso está no capítulo 12 que nós lemos, e por isso nós lemos dois textos. O capítulo 12, versículo 23, que foi o primeiro versículo que nós lemos, diz assim, respondeu Jesus, chegou a hora do quê? Do Filho do Homem ser morto? Não, glorificado. Ser zombado? Não, glorificado. Ser humilhado? Não, glorificado. Ser espancado? Não, glorificado. Ser humilhado pelos poderes políticos, o poder religioso, pelo poder das massas? Não, ele será glorificado. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa e vexatória que podia se sofrer. Por quê? Porque era um símbolo do poder romano. E quem morresse numa cruz era acusado de sedição contra o poder de Roma. E Roma, para mostrar que era toda poderosa, ela não apenas matava, mas matava da forma mais vergonhosa. Como quem diz, não quer morrer da forma mais vergonhosa? Não se levante contra Roma. A cruz era um palco de zombaria. A cruz era um palco de humilhação. Na cruz você morria da forma mais cruel que alguém poderia morrer. Jesus recebeu uma coroa de espinhos e eles disseram, vão zombar dele. Ele não anda por aí dizendo que ele é o rei. Ele não foi recebido dizendo hosanas, 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 aquele que vem no nome do Senhor, mas vamos zombar dele. É o rei dos judeus, não é? Uma cruz de espinhos na cabeça dele para causar febre nele, cravada em seu crânio. Vamos zombar
dele, chibatada, humilharam, espancaram, cuspiram, foram xingando, humilhando, e lá foi ele pela via, sofrendo, humilhado, quebrado. Quando crucificado entre dois ladrões, como bandido, uma morte vexatória. Você ficava na cruz, e quem morria na cruz não tinha direito a ser sepultado. Pela lógica, Jesus deveria ficar na cruz e não ser sepultado, para que todo mundo que passasse ali cuspisse naquele crucificado, xingasse aquele crucificado, amaldiçoasse aquele crucificado. Jesus morre da forma mais humilhante e vexatória. O seu corpo deveria ser devorado pelos abutres que sobrevoavam a região. É uma morte para ser zombado. Mas Jesus olha para os seus discípulos, olha para aqueles que receberam ele, dizendo: hosanas ao que vem o nome do Senhor. Para o grupo de gregos que vieram ver Jesus, e ele diz: chegou a hora aonde Roma pensa que vai humilhar, chegou a hora onde o poder da religião judaica achou que ia me humilhar, chegou a hora aonde o mundo quis me matar para arriscar o meu nome da história, e para aqueles que vão me crucificar, é isso mesmo que está acontecendo. Mas eu vou tirar o véu desse mundo, e eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Não se desesperem, meus discípulos, porque aonde o homem vê vergonha, eu estou vendo honra. Aonde eles estão vendo morte, eu estou vendo vida. No palco da humilhação, eu estou vendo exaltação. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu com a mensagem quentinha no coração, aí vem essa dupla abençoada dizendo: não creio num Cristo vencido, humilhado, semblante de rancor. Não tem mesmo. E por que não tem? Porque a cruz não era lugar de humilhação, a cruz era lugar de aquele homem ser glorificado. É por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte: aqueles que mataram Jesus, eles não entenderam o que estavam fazendo. Os poderosos, eles não entenderam o que estavam fazendo, porque se eles tivessem entendido, eles jamais teriam matado Jesus. E olha o que Jesus fala aqui, ele confirma isso que Paulo está dizendo. Ele diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra, ele fica só, mas caindo na terra, oh meu Deus do céu, ele vai dar muito fruto, muito fruto. Roma queria matar Jesus e eliminar o nome dele da história, e Jesus disse: mas vocês são muito bobinhos, vocês querem colocar na terra o grão de trigo e regar esse grão de trigo com o sangue dele, e não quer que ele dê fruto. Mas vocês são muito bobos, vocês estão enterrando o grão de trigo na terra, e essa terra está debaixo de uma promessa: vai brotar, vai nascer, vai gerar, vai dar fruto. Roma queria arrancar o nome de Jesus da história. É por isso que lá em Apocalipse, aleluia, Jesus aparece como aquele que esteve morto, mas reviveu, e ele diz: e eu vivo para os séculos dos séculos, eu vivo. Como quem diz: todo império humano passa. O Egito era poderoso, mas aonde está Faraó e o seu sucessor? A Síria era poderosa, mas aonde está o seu trono e o sucessor de Tiglat-Pileser? A Grécia era poderosa, mas cadê o sucessor de Alexandre o Grande? A Babilônia era poderosa, mas cadê o sucessor de Nabucodonosor? A Pérsia era poderosa, mas cadê o sucessor de Ciro? O César era poderoso, mas cadê o sucessor de Roma, que matou e crucificou Jesus? Mas o nosso Jesus morreu, viveu e diz: eu estou vivo, porque eu não sou uma semente de morte. Eu vim te dizer em nome de Jesus, que quem semeia em fé e diante de Deus não semeia para a morte. Por isso Jesus fala que aquele que faz a vontade do meu Pai permanece. O mundo e a sua concupiscência passam,
Mas aquele que semeia em fé está semeando para a eternidade. Pois Jesus disse, aquele que aborrece a sua vida neste mundo, não é que ele está odiando o mundo, não é que ele está odiando a vida, ele está odiando o sistema mundano, que é contra o Cristo, que é contra a vida de Deus. Mas aquele que odeia viver contrário a Deus, mas assumiu sobre a sua vida a palavra de Deus, esse não está semeando para a morte, está semeando para a vida. É dia das mães, então deixa eu profetizar sobre as mamães. Coloque a mãozinha no coração, ou levante a sua mão, mamãe, e receba essa palavra. A senhora não está chorando lágrimas que irão perecer, mas os teus filhos serão frutos abençoados da mão de Deus. Essa semente dará muito fruto para a glória de Deus. A tua semente não é semente de vergonha, não é semente para a morte. A tua vida é semente de vida. Talvez você diz, meu Deus, olha os homens que estão fazendo história. O novo Papa está fazendo história, Elon Musk está fazendo história, Donald Trump está fazendo história. Esses grandes homens, eles estão perecendo, estão semeando para aquilo que perece e se vai. E quando esse mundo passar, onde estarão esses homens? Aqui nós temos pessoas que olham para homens grandes, como Elon Musk, e se ele chegar aqui, eles vão dizer, olha que homem importante. Mas tem gente aqui que o véu já caiu dos olhos. E ele sabe que entre o Elon Musk e o irmão que está cuidando do carro ali no estacionamento, ele sabe quem está semeando para a eternidade. Ele sabe, aquele que está construindo uma riqueza e uma fortuna, aonde a traça não toca, o ladrão não rouba, aonde não perece, mas ele está construindo uma riqueza nos tesouros celestiais, ele está semeando para a eternidade. Não será um palco de vergonha. Não será uma semente para a morte. É por isso que essa mensagem que nós pregamos, ela é tão poderosa. Não é semente de morte. Não é semente que perece. A maior alegria e maior honra da minha vida, a maior honra da minha vida certamente, é saber que quando eu abro a boca, eu estou abrindo a boca para falar uma palavra que grita e reverbera para a eternidade. Eu não sou um semeador de semente de morte. Desde os meus 15 anos de idade, e esse ano agora eu completo 37 anos de idade, graças a bom Deus, grande parte da minha vida pregando, falando, abrindo a boca, para poder falar de uma palavra, que ela não vai cair por terra, não vai. Platão passou, não volta, ficou. Aristóteles passou e não volta, ele ficou para trás. Tudo quanto é tipo de filósofo, mais sábio, mais inteligente, falou, impressionou, e é muito útil o que eles falaram, mas ficou para trás, não volta. Mas graças a Deus, o irmãozinho mais simples da igreja, quando ele abre a boca para pregar a palavra, ele está falando aquilo que não cai por terra e que não perece, porque é palavra de vida eterna. Quantas pessoas dizem, eu não vou fazer, eu acho que melhor eu deixar de para lá, eu vou ficar na minha, e eu só quero servir Jesus na minha, não vou abrir a minha boca, porque afinal de contas tem tanta gente capacitada, e eu, meu irmão, o poder não está no semeador, o poder está na semente. Essa semente que tu leva é preciosa. Quando tu abre a boca para louvar Jesus, é o louvor mais simples da igreja, tem problema não, está sendo semeado para a eternidade. Quando tu abre a boca para pregar, é a pregação mais simples, não tem problema não, está sendo semeado para a eternidade. Talvez ninguém te aplauda, talvez ninguém te reconheça, talvez ninguém te reconheça como um grande semeador, não tem problema não, mas quando os teus olhos se abrirem para a eternidade, descortinar este mundo, e o reino de Cristo
isso ser estabelecido. E ele dizer: vinde bendito do meu Pai, vinde, 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 porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, vocês semearam para a eternidade. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma oferta, nenhum dízimo, nenhuma pregação, nenhum louvor, nenhuma adoração caiu por terra, nenhuma. João capítulo 5 de Apocalipse, João fala que ele viu o Cordeiro de Deus e os 24 anciões prostrando-se diante deles. E eles, os 24 anciões, eles tinham taças de ouro com incensos, que são as orações dos santos. Os 24 anciões, Apocalipse capítulo 21, os 24 anciões representam Israel, a igreja. 12 deles, as 12 tribos de Israel, representando Israel, obviamente. E 12 deles, os 12 apóstolos, representando a igreja, obviamente. As obras dos santos são como incensos diante de Deus, que estão clamando diante de Deus. É por isso que Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. A oração não é apenas aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente faz. Elas estão como incensos diante de Deus. É por isso que quando o rei Ezequias dobrou o joelho e disse: Deus, eu sei que eu estou mal na fita, mas dá uma lembrada. Dá uma lembrada, e nós já trabalhamos junto. E o Senhor lembra de quando nós trabalhamos junto? Deus disse: rapaz, aqui tem depósito. Eu estou lembrado. Aqui nada perece. Deus não sofre de amnésia. Ele sabe. Está tudo em depósito diante dele. E aquelas obras, aqueles louvores, estão como incenso diante de Deus. Você não sabe, meu irmãozinho. Você não sabe. Mas você, meu irmão, trabalha no som, colocando aqui um letreiro para os irmãos dar uma lida na palavra. Os irmãos que estão lá na tesouraria. Você que está prestando o menor aparente diante dos olhos dos homens, o menor dos seres, você não sabe, mas quando chega diante de Deus, Deus, ó, glória a Deus, ele, ó, isso aqui não é semente para a morte. Isso aqui vai ficar em depósito diante de mim. E tem crente que sofre de amnésia, né? Quando foi, Senhor, que nós te alimentamos? Quando foi, Senhor, que nós te servimos? Quando foi, Senhor, vocês podem ter esquecido, mas eu vi, eu não me esqueci. Quando vocês fizeram pelo um menor, vocês estavam fazendo para mim. Não é semente de morte. Não é semente de morte. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Mas não vai morrer? Vai, mas vai ser glorificado. Mas não vai ser humilhado? Vai, mas vai ser glorificado. Em verdade eu lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida a perderá, mas quem odeia sua vida no sistema desse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir aonde eu estou. Não tenha medo, siga o seu caminho de fidelidade a Deus. Deve seguir aonde eu estou. Aonde eu estou, o meu servo também está. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para esta hora. Jesus está dizendo: olha, eu vou ser glorificado, mas eu sei, eu vou passar pela cruz. E se você acha que Jesus foi para a cruz assim, tranquilão, porque é isso que eu fui. Não, ele diz: eu me perturbei, eu estou perturbado, o meu coração está aflito, e se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas, todavia, seja feita a tua vontade. É por essa hora que eu vim, é para esse momento que eu vim, mas eu sei, embora o cálice seja difícil, eu sei, eu estou sendo glorificado. Essa é aquela convicção que só o crente que tem intimidade com Jesus conhece, né, irmão? Passar pela aflição, pela zombaria, pela humilhação, mas sabendo, eu sei que isso aqui faz parte. Do quê? Do Pai glorificar o nome dEle sobre a minha vida. Você passar pelas aflições, mas você passa assim, ó, caladinho, calma, fica aí, vai gemendo e vai chorando. Por quê? Porque o Pai está fazendo a obra. Mas rapaz, olha a humilhação que tu está passando, mas o Pai está fazendo a obra, faz parte do processo. Ninguém chega na coroa de glória sem a cruz, faz parte do processo, fica tranquilo, nós vamos indo, mas está perturbado, mas vamos seguindo, porque o Pai está glorificando o nome dEle. Convicção.
ou convicção. Tem o hino da harpa, que a minha mãe sempre cantava quando eu era criança. E eu gosto sempre de cantar. Eu acho que eu canto esse hino toda semana. Semanalmente eu estou cantando esse hino. Eu não sei cantar. Eu não sou cantor. Eu sou terrível cantando. Mas eu vou cantar. Hoje eu vou cantar. Dá uma segurada aí, porque eu vou cantar. E eu quero cantar. E nós vamos cantar. Canta comigo e não me deixa sozinho. O hino da harpa diz assim, ó. Não perturbeis o coração, porque sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Volta para a minha primeira estrofe, por gentileza. Não perturbeis o coração. Por quê? Eu sempre sou fiel. E aonde é que você não deve perturbar o coração? Fica tranquilo, porque eu fechei a boca do leão. Você consegue, é evidente que Daniel não cantou, mas consegue imaginar Daniel lá na cova dos leões, com o coração aflito, está do lado de um leão, está perturbado. Mas lá está o Daniel dizendo, não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na qual estou com Daniel. Quando Moisés perguntou assim, Deus, quando eu for falar lá com o faraó, me diz o teu nome, para eu poder falar com o faraó. O que eu falo para ele? E Deus disse para Moisés, diz que o grande eu sou. O grande eu sou. A tradução mais correta é, eu serei o que eu desejar ser. Eu sou o que sou. Como quem disse, se você precisar de água, fica tranquilo. Eu serei. De pão, fica tranquilo. Eu serei. De escudo, fica tranquilo. Eu serei. Eu não sei o que você está passando e como o seu coração chegou aqui, meu irmão. Eu não sei, minha irmã. Mas eu vim te dizer, o grande eu sou está contigo. O teu coração está aflito, perturbado, não temas. O Todo-Poderoso vai na tua frente, Ele está contigo. A tudo aquilo que você está passando, Deus está vendo, mas eu vim te dizer, eu reafirmo, não é para a morte, não é semente de morte, você está semeando para a vida eterna, porque Deus está contigo. Só quem crê, 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 só quem crê. Você pode levantar a mãozinha para o céu e adorar a Jesus, só quem crê, só quem crê. Nós estamos dentro de uma igreja, você pode abrir o seu coração para Jesus, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A semana está iniciando e é Ele quem vai na tua frente, é Ele que está contigo. Não temas, suporte essa aprovação, suporte como bom soldado, porque Deus está contigo. E aonde as pessoas estão vendo humilhação, vergonha, o final, o ponto final, a morte, Deus está dizendo, fica tranquilo, não será para a morte, vai voltar, porque o teu Deus conhece o caminho da sepultura. O sonho morreu, vai voltar, porque Deus conhece o caminho da sepultura. A chamada foi sepultada, vai voltar, porque Deus conhece o caminho da sepultura. Não temas. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Deus. Cante, 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 cante. Sou eu aqui. Eu
Aonde eu estou, meu servo deve estar. E o que direi que não estou perturbado? Estou sim, estou perturbado. E o meu coração está aflito. Direi, Pai, faz passar de mim? Não, porque eu vim exatamente para esta hora. Eu sei, faz parte do processo. É a cruz, mas a coroa de glória está logo ali. É o momento do meu Pai ser glorificado. Por isso eu digo, Pai, versículo 28, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse, eu já glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali se agitou, ouviu uma voz e disse, que é isso? Está trovejando. Outros disseram, não, é um anjo que está falando. E Jesus disse, vocês não discernem nada mesmo, né? Essa voz não veio por causa de mim, essa voz veio por causa de vocês. Chegou a hora do quê? Versículo 31, chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos até a mim. 3 coisas que a cruz está fazendo, 3 coisas que a cruz está produzindo. Primeira coisa que a cruz está produzindo, o mundo está sendo julgado. A cruz é a prova de que o mundo que vive da mentira não suporta a verdade. O mundo que vive em trevas não suporta a luz. O mundo que vive da maldade não suporta a bondade. O mundo que vive dos soberbos não gosta e não premeia os humildes. O mundo que vive aonde o mais forte é aquele que sobressai, não suporta a mensagem de fraqueza. O mundo que vive do poder das trevas não quer o poder da luz. A cruz está mostrando o que o ser humano, o mundo fez com os melhores ou com o melhor dos homens. A cruz não é julgamento para Jesus, a cruz é julgamento para o ser humano. A cruz está mostrando que o mundo que sobrevive de uma paz baseada em pacto de mafiosos não suporta quando você trilha o caminho da verdadeira paz. Jesus é uma voz dissoante, que quando este mundo em trevas, o mundo do soberbo, do orgulhoso, do prepotente, do exaltado, quando viu aquele nazareno humilde, manso, pregando mensagem de paz, de amor, de misericórdia, o mundo olhou e disse, mas não, esse camarada está querendo convencer a gente que quem vence nesse mundo não é aquele que tem mais, mas é aquele que tendo pouco diz que pode todas as coisas porque Deus o fortalece. Mas rapaz, que mensagem é essa daí? O mundo que sobrevive dizendo, não seja bobo, rapaz, seja esperto, não baixa a cabeça para ninguém não, rapaz, bota o pé, mostra que tu é o cara, vai lá. Aí vem Jesus dizendo, não, vocês querem que me cuspir? Vocês querem me humilhar? Tudo bem, não tem problema não, eu sei que o Pai está fazendo, Ele está me glorificando. Aí o mundo olhou e disse, mas esse camarada está muito louco, que negócio que é esse daí? É o mundo que diz olho por olho, dente por dente. De repente ouve Jesus dizendo, que dente por dente, olho por olho? Vocês ouviram, eu porém vos digo, que se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Irmão, eu vou te falar uma coisa, no mundo, tal como nós conhecemos, a igreja já perdeu. Uma igreja que dá certo no mundo como ele é porque ela perdeu. Porque ela se aliou a esse sistema de poder. A igreja nunca será aceita pelo mundo. Não adianta a igreja querer fazer acordo de paz com o mundo. Não tem acordo. E não porque a igreja quer guerra, mas é porque a mensagem da igreja é dissoante. Quem prega a verdade nesse mundo não pode imaginar que será amado. Não será. A cruz é onde o véu do mundo está sendo arrancado. E quando você olha para o poder da civilização, o que você vê? Um monstro que quer devorar, destruir aquele que ama, que fala a verdade, que é humilde, que anda em sinceridade, aquele que diz sim, sim, não, não, esse é o odiado. Nós vemos um fenômeno na internet, aí você diz, meu Deus, mas como é que pode? Será que o povo não vê que é mentira? O cara profetiza mentira, será que ele não sabe? É claro que sabe. Seja bobo, não seja inocente, é evidente que eles sabem. Jeremias profetizou, vocês pagam os profetas de vocês para eles mentirem para vocês. E a doença é tão crônica que quando eles mentem para vocês, porque vocês pagaram eles para fazer isso, vocês acreditam nas mentiras deles, chegam até a chorar. Porque vocês preferem a mentira do que a verdade. Jesus na cruz é mostrando a preferência do mundo. O que o mundo quer? Jesus ou Barrabás? Que Jesus, rapaz?
Solta Barrabás, Jesus não. Mas o Barrabás é mentiroso. Mas o problema não é mentira, porque mentira por mentira, o mundo está sustentado nela. O problema é a verdade. Soltem Barrabás, matem Jesus. Chegou a hora desse mundo ser julgado. Segundo lugar, chegou a hora em que será expulso o príncipe deste mundo. Jesus expulsou o príncipe do mundo. Eu vou repetir, coloque no teu coração e nunca mais esqueça. Jesus, quem é o príncipe do mundo? Satanás. Chegou a hora de expulsar o príncipe deste mundo. Jesus morreu e ressuscitou. Mateus capítulo 28. Ele aparece para os discípulos e disse: tudo significa tudo sem excluir nada. Toda autoridade o Pai me deu, no céu como na terra. O príncipe do mundo foi expulso. É por isso que Satanás não tem poder. Mas José, Satanás tem poder. Ele tem poder, mas não poder como a gente acredita que ele tem poder. Satanás não tem poder de potência. Satanás não tem poder de potência. Jesus disse: toda autoridade e todo poder o Pai me deu. Tudo significa tudo sem excluir nada. Tudo é tudo. Toda autoridade e todo poder o Pai me deu. Se todo poder e autoridade está com Jesus, onde está o poder de Satanás? Satanás não é poderoso porque tem poder de potência. Ele é poderoso porque é bom mentiroso. Satanás não é poderoso porque tem poder de potência. Ele é poderoso porque é bom mentiroso. Mas José, eu acho que o irmão está exagerando. O diabo tem poder. Ele tem tanto poder que Tiago disse o seguinte: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você vai resistir o diabo e ele vaza? Só você dizer, ele diz, pega, tu diz, não, pega, não, pega, não, ele diz, não tem jeito, e ele vai embora. É por isso que toda vez que tu vê um crente dizendo assim, não, é que o diabo arruinou minha vida, e o diabo, você pode acreditar que tem alguém ali que acreditou na mentira do diabo e abriu a porta para o diabo. Aí quando ele entra, o diabo é igual surfista, ele não faz onda no mar, porque ele não tem poder, mas quando o surfista vê a onda do mar, ele surfa. O diabo é a mesma coisa, ele não tem poder de criar onda na tua vida, mas quando você levanta a onda, ele surfa. Quem é que está me entendendo? Satanás é igual um mágico. Quando eu era criança, eu ficava fascinado com o mágico. Toda criança fica. Porque tu olha para o mágico e tu pensa que o mágico tem poder. Algo está aqui e do nada, ele faz assim e faz aparecer lá. Aí tu olha e fala, meu Deus, mas como é que ele tem poder de tirar a coisa daqui e colocar para lá? É poderoso. Aí depois você cresce e descobre que não é mágica, é truque. E depois que tu descobre que é truque, o mágico não te engana. E nem te fascina. E você nem paga um show de mágica. Por quê? Porque é impressionante o que ele faz. Mas você sabe que não tem poder, só tem truque. O diabo é a mesma coisa. Ele te faz acreditar nas mentiras dele. E quando você acredita nas mentiras dele, ele arrasta a tua vida. Outro dia eu vi no Facebook um negócio curioso. Uma moça, ela vai até o cavalo e bota uma rédea. Ela finge que está colocando... É rédea que negócio de colocar no cavalo, né? Ela finge que está colocando rédea no cavalo, mas ela não tem nada. Ela não tem nada na mão. Mas ela finge que está colocando uma rédea. Aí ela se aproxima do cavalo, o cavalo abaixa a cabeça. Aí ela finge que coloca a rédea, o cavalo. Aí ela finge que está puxando o cavalo, e o cavalo vem. O diabo é a mesma coisa. Ele vai colocando jugo em cima da pessoa e dizendo, eu vou acabar com o teu casamento. Ele diz, rapaz, tem alguma coisa no meu casamento. É maldição de família. Aí ele começa com o negócio da maldição. Irmão, quando eu vejo o crente com o negócio de maldição hereditária, esses dias eu fui pregar uma igreja, os irmãos queriam me convidar. Não, vem pregar nossa campanha. Campanha de quê? Não, é maldição hereditária. Eu digo, ai meu Deus do céu. Os crentes estão fazendo campanha para maldição hereditária. O sangue de Jesus já purificou. A cruz já chegou na vida do indivíduo. O poder do diabo foi expulso. Já chegou a hora. Jesus olhou para Satanás e disse, vaza. Aqui tu não tem mais poder. Tu vai ter poder na vida de quem quer te dar legalidade, mas daqueles que são meus, tu não vai tocar mais. Aí tem crente que faz assim pro diabo, maldição hereditária, ele te curva. Aí o diabo fica arrastando o bobo.
Eu tenho poder. Aí ele fica achando que está debaixo de uma corrente. E o bobo vai. Não, irmão José, é maldição. Eu sou crente, mas é que a minha avó, a minha bisavó, e a minha tataravó, e a minha mãe, e o meu pai é maldição. É maldição de família, é coisa de família isso aqui. Porque foi destruído o casamento da minha avó, e da minha bisavó, e da minha tataravó, e também da minha mãe, e também dos meus irmãos. É coisa de família. O casamento não é fácil, é coisa de família. E Jesus está dizendo, mas meu filhinho, eu já te falei lá em João capítulo 10, tu é meu, você é meu, e você está na minha mão, e na mão do meu pai, e na minha mão, e na mão do meu pai, ninguém vai te arrancar. Tira essa rédea de cima de você, quebra esse jugo, porque chegou a hora. Aliás, Colossenses capítulo 2, todo escrito que pesava contra você, Jesus fez o quê? Maldição, praga de família, inveja, olho banana, vai atacar o olho gordo em você, irmão. Pode olhar com o olho gordo, olho magro, olho meio, olho caolho, sei lá. Vai botar sobre você esse olho gordo. Jesus se manifestou para desfazer as mentiras de Satanás. Jesus disse, cala-te, Satanás mentiroso. Eu estou na mão do meu pai. Eu sei quem meu pai é. Eu sei que eu sou um filho amado do meu pai. E não vale nenhum encantamento contra a minha vida. Ferramenta nenhuma vai prosperar. Porque Deus é meu escudo. Para encerrar, o mundo ser julgado, o príncipe deste mundo está sendo expulso, versículo 32, em terceiro lugar. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos até mim. A cruz, ela tem um poder, uma força centrípeta e força centrífuga. Quando você estava lá na terceira série, você aprendeu força centrípeta e força centrífuga. A força centrípeta é aquilo que puxa o que está fora para dentro, vai puxando. Jesus fala, quando eu for levantado, vai ser igual a serpente que Moisés levantou no deserto. Quem olhou disse, isso aí é maldição. Mas é uma maldição que funciona como um imã. Tudo quanto é tipo, porque maldição reconhece maldição. Caco conhece caco, benção conhece benção. Quando ela for levantada e quem olhar para ela, toda a maldição que está em vocês vai ser força centrípeta. Ela vai puxar, ela vai sugar. O que tem aí de ruim? Não tem uma mágoa, ela puxa. O que tem aí não é que é uma tristeza que não tem cura, ela puxa. O que tem aí é uma cicatriz que ainda dói, ela puxa. O que tem aí é uma maldição, ela puxa. E todo pecado, toda maldição foi recaindo sobre ele. O castigo que era nosso recaiu sobre ele. E porque recaiu sobre ele, nos trouxe a paz, nos trouxe alívio, nos trouxe cura, nos trouxe descanso. Porque a cruz puxou o veneno que tinha na alma. Mas a cruz não é apenas força centrípeta que puxa o veneno que tem na alma. Ela é força centrífuga. O que é a força centrífuga? É de dentro para fora. Na força centrípeta, Jesus puxou a maldição. Na força centrífuga, ele jogou para você a bênção. Na força centrífuga, ele disse, veneno da morte, sai, vem para cá. E ele chupou o veneno da morte. Mas na força centrífuga, ele distribuiu vida para a tua vida. Essa é a mensagem que nós pregamos, a mensagem da cruz. Que para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Se coloque de pé glorificando, exaltando aquele que vive, que reina para todo sempre. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Nós vamos orar. E nessa oração, deixe na cruz. Coloque na cruz. Você vai para a segunda-feira dizendo, meu Deus, quanta tribulação. Coloca na cruz. Coloca na cruz e saia daqui hoje, meu irmão, com a tua alma leve, lavada, redimida, abençoada. Coloque na cruz, deixe na cruz as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Coloque na cruz e diz, Jesus, entra comigo, Senhor. É tempo de provação, mas vai comigo, Jesus. O grande eu sou, vai contigo. Ele é o teu escudo, Ele protege a tua alma, Ele protege os teus sentimentos, Ele protege
protege os teus pensamentos, Ele protege o teu coração, aleluia. E se você chegou aqui respirando fôlego de morte, em nome de Jesus, sairá daqui respirando fôlego de vida e vida eterna. Oh, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Feche os teus olhinhos onde você está. Feche os teus olhinhos. Feche os teus olhinhos. Comece a orar ao Espírito Santo. Comece a orar ao Espírito. Vai enchendo essa casa de ambiente, de adoração e de oração. Vai. Aleluia. Eu vim pregar para um povo aqui que está diante da cruz. Coloque diante da cruz as tuas ansiedades. Coloca diante da cruz essa tua dor. Coloque diante da cruz essa tua lágrima. Coloca diante da cruz a tua família. Coloque diante da cruz, deixa a cruz atrair. Aleluia. Satanás talvez tentou mentir para você e te colocar debaixo de um jugo, mas em nome de Jesus está sendo expulso o príncipe deste mundo. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesse momento com a tua igreja, Jesus. Eu faço essa primeira oração no poder do teu nome, Jesus. E é no poder do teu nome que nós repreendemos toda palavra negativa de Satanás, todo jugo de Satanás, toda mentira de Satanás que cai por terra. Vai quebrando as fortalezas do entendimento, vai quebrando as fortalezas dos sentimentos, vai quebrando as fortalezas, Senhor, que estão fazendo cativo esse sentimento. Eu repreendo essa mágoa, vai sendo lavada a tua alma. Espírito Santo, aonde houver um crente de coração aberto, vai purificando a alma dele, Senhor, com a tua graça agora. Recebe graça no teu coração, recebe graça na sua vida. Levante a sua mão para adorar a Jesus, enquanto a nossa irmã faz o louvor. Enche essa casa de adoração agora. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. Você pode adorar a Jesus. E nada Enche a irá tua me boca de júbilo. eu te adorarei. Aleluia. Muralhas vão estremecer, Sim. cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
Recebe a presença e a graça do Espírito Santo. Recebe o renovo, recebe a graça, recebe o poder do Espírito Santo. Seja cheio agora, agora, agora. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Calamanara, sorama, calamarama. Ture colerama, suribicandara, macala, soramahaya. Graça do Espírito Santo. Eu preciso perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar sua vida para o Senhor, voltar para a igreja. A cruz está te atraindo nessa noite e o Senhor te chama. Onde está você para entregar sua vida para Jesus, aceitar Ele como teu Salvador, voltar para a igreja? A igreja quer orar por você. Temos alguém nessa noite para entregar sua vida para Jesus, voltar para a igreja? Levante a sua mão onde você estiver, meu irmão, minha irmã. A cruz quer tirar de você toda dor, mudar sua vida e transformar os teus caminhos. Se tiver alguém aqui nessa noite para entregar sua vida para Jesus, eu te convido a sair do seu lugar, vir na frente do altar. A igreja quer orar por você. É noite de Jesus mudar a sua vida, transformar o seu caminho. A cruz quer transformar a tua história. Onde está você para entregar sua vida para Jesus? Saia do seu lugar e venha na frente do altar nessa noite correndo, porque Jesus te ama e essa igreja quer orar pela tua vida, em nome de Jesus. Onde está você? Onde está você? Temos alguém nessa noite para entregar a vida para Jesus, voltar para a igreja? Nós queremos orar. Não temos ninguém? Que o Espírito Santo abençoe o teu coração, que Ele abençoe a tua vida e que a tua semana, meu irmão, seja uma semana de quebra de todo tipo de corrente que Satanás tentou colocar, porque Jesus é vitorioso e Ele liberou a vitória sobre a sua vida. Só quem crê nessa palavra e pode levantar a mão e dar um glória bonito para Ele.
quero orar por nesta noite, por crente que ainda está na mente dele, que ele não cresceu na vida espiritual, que as coisas dão errada porque tem uma maldição. Irmãos, através desta palavra que foi ministrada, você vai crer, aleluia. Mas se você tem alguma dúvida aqui, nós vamos chamar você para orar, aleluia, porque o Deus que você serve é muito mais poderoso. Pelas mentiras que Satanás coloca na tua mente, tu não vai morrer. O Ranacabia Sébia Cantarai, esse teu casamento não vai acabar. Ai, Calamanda Rabassora Manábia, vem aqui na frente, nós queremos orar pela tua vida. Vem aqui, aleluia. Nós não estamos aqui quebrando maldição, nós estamos aqui orando que tem um Deus que ainda faz milagres aqui nesta noite. Tem alguém? Nós queremos orar. Tá tudo bem aí? Você tá tudo legal? Tá tudo abençoado? Aleluia. Pastor Josiel, bênção de Deus, que palavra do céu aos nossos corações. Agora aqui, crente na mina do mato não vai falar mais em obra de macumbaria, feitiçaria. Porque, irmãos, quando você passar por uma obra de macumbaria, só diga assim: em nome de Jesus, está repreendido. Em nome de Jesus. Não faça o sinal da cruz, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Você crê, irmãos, que o teu Deus é poderoso, em nome de Jesus. Bênção de Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do presbítero irmão Rafael, do Douglas aí, que estão trabalhando na missão. A nossa gratidão, juntamente com as suas esposas. Que Deus abençoe Rafa, também Douglas, que trabalharam aí metade do ano passado e esse ano, estão aí de parabéns. Que Deus possa abençoar os servos do Senhor. Também queremos louvar a Deus pelo nosso departamento infantil. A todas as mães receberam aí o mimo aí, todas as mães, se não receberam, pode passar ali, que a igreja, juntamente com o departamento infantil, abençoa aí a vida de vocês. Também queremos louvar a Deus, irmãos, e agradecer aí por todos os irmãos que trabalham aí, né? Desde os nossos conjuntos, pessoal da mídia, os nossos técnicos de som, o nosso pessoal do estacionamento, os nossos recepcionistas, todos que estão envolvidos aí, a gente quer louvar a Deus. Compre ali também o livro do servo do Senhor, é bênção de Deus. Também queremos orar, chamar aqui o presbítero irmão Rui, pelo vizinho do irmão Zé João Paulo, que precisa das nossas orações. E o presbítero irmão Ivan, aquele meu amigo que estava na UTI, já está no quarto, irmãos. Esta semana talvez ele já ganhe alta, aleluia. Eu quero trazer ele aqui para testemunhar. Os médicos disseram que era 95% para ter sequela e nunca mais ser o mesmo. Ele já está lá sentando, glorificando a Deus. Aleluia. Oramos então. Senhor Jesus, queremos te louvar, ó Pai. Esse pedido de oração, Senhor, já queremos te agradecer pelo milagre na vida do teu servo, Pai, o presbítero irmão Ivan, Senhor. E esse pedido agora, Senhor, entra com providência do céu. Se as pessoas estão no hospital, onde ele estiver agora, Senhor, tu venha curar, tu venha restaurar, e o teu nome vai ser glorificado. Queremos te louvar por esse culto maravilhoso, Pai, por essa palavra, Senhor, que possamos guardar no nosso coração. É o que nós te pedimos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Não esqueça de passar lá na porta, lá também abençoar o nosso departamento de jovens lá. Levante a sua mão. Também queremos parabenizar todas as mães, né? Que Deus abençoe a todas as mães. Se hoje estamos aqui, porque cada um de nós tivemos as nossas mães. Alguns já estão na eternidade, mas você é fruto de oração da sua mãe. Oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos dizem? Amém. Uma semana abençoada a todos vocês. Que Deus abençoe.